Notícias do dia, ano 8, número 2625. Dia 27 de janeiro de 2024, sábado. Datas comemorativas. Dia do Orador. Dia Internacional do Conservador Restaurador. Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 20 graus, máxima de 28 graus, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 4,91. Valor do euro, em baixa, R$ 5,33. Índice Bovespa, em alta, 0,62%, 128.967 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 5,4%, valendo R$ 207.470,06. IPCA, em alta, 0,56%, dezembro de 2023. Taxa Selic, em alta, 11,75%, 13 de dezembro de 2023. Valor do ouro, R$ 318,62. Notícias nacionais. Governo desiste de tentar emplacar Guido Mantega no comando da Vale. Em movimento coordenado com o Palácio do Planalto, ex-ministro da Fazenda deve divulgar uma carta oficializando a desistência. Notícia provocou a valorização das ações da mineradora. Terras públicas são destinadas aos povos Canela do Araguaia e Apurinã. Publicado no Diário Oficial, decreto trata de 3 glebas localizadas em Mato Grosso e no Amazonas que foram destinadas à regularização fundiária das terras indígenas Canela e Valparaíso. INSS cria política de enfrentamento ao assédio e violência. O objetivo é criar um fluxo de denúncia, acolhimento e proteção das vítimas, e ainda uniformizar punições pelas condutas ilegais. Motoristas têm novos prazos para regularizar exame toxicológico. Exame toxicológico é determinado pelo Código de Trânsito Brasileiro para identificar o uso de substâncias psicoativas que possam comprometer a capacidade de direção e causar acidentes. Procuradoria-Geral da República defende o uso de câmeras corporais por policiais. PGR defende que o repasse de recursos federais para a compra das câmeras deve ser obrigatório e deve sair dos Fundos Nacionais de Segurança Pública. Procuradoria-Geral da República muda posição e defende que não há vínculo entre entregador e plataforma. Augusto Aras apoiava as decisões que reconheciam pejotização, mas seu sucessor, Paulo Gonet, adotou o entendimento que se alinha ao do STF. Eduardo Cunha pede suspensão de processos da Lava Jato movidos por delação de doleiro. Defesa do ex-presidente da Câmara alega descumprimento da decisão de Dias Toffoli. Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro investiga 15 mortes em um hospital psiquiátrico de Petrópolis. MP constatou ausência de dados em comunicação de óbitos e registro de situações em que pacientes foram transferidos para o local e morreram na sequência. Rio Grande do Sul confirma caso importado de sarampo. Família do menino chegou ao Brasil no dia 26 de dezembro e passou pelos aeroportos internacionais de São Paulo e Porto Alegre. Criança não estava no período de transmissibilidade durante deslocamento. Casos de dengue crescem 587% no estado do Rio. Vacina contra a doença deve chegar à população em fevereiro. Serão atendidas cidades de grande porte com alta transmissão do vírus. Público-alvo reúne crianças e jovens de 10 a 14 anos. Minas Gerais confirma a segunda morte por dengue. Segundo a Secretaria de Saúde, óbitos confirmados foram em pessoas com idade entre 70 e 79 anos. Taxa de letalidade pela doença no estado, atualmente, está em 0,44%. Distrito Federal pedirá apoio do Exército para combater a dengue. Casos de dengue no DF nas 3 primeiras semanas de 2024 cresceram 646% em relação ao mesmo período de 2023. Neste período, houve 17.150 ocorrências suspeitas da doença. Brumadinho, famílias confiam que 3 vítimas restantes serão encontradas. 5 anos após o rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros ainda busca encontrar os corpos de 3 mortos. São elas, Maria de Lourdes Bueno, Natália de Oliveira Porto e Tiago Tadeu da Silva. Memorial atrasa inauguração por impasse entre atingidos e mineradora. Obras do espaço que homenageia vítimas da tragédia em Brumadinho estão concluídas desde 2022.
Custo foi arcado pela Vale, mas a Associação de Familiares das Vítimas não aceita que a empresa administre o espaço. Petrobras conclui primeira perfuração de poço na margem equatorial. Companhia informou que comunicou à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis que identificou presença de hidrocarboneto, porém ainda inconclusivo quanto à viabilidade econômica. Preços dos combustíveis ficam estáveis, diz levantamento. Os preços médios de diesel, gasolina e etanol ficaram quase estáveis nesta semana nos postos do Brasil, mantendo pouca variação ao longo de janeiro até agora, apontaram nesta sexta-feira, dia 26. Dados da Vale Card, empresa especializada em soluções de mobilidade. Gol, pedido de recuperação judicial não afetará voos ou funcionários. De acordo com o executivo da empresa, dívida se deve principalmente à crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19 e por atrasos nas entregas de aeronaves. IPCA 15 avança 0,31% em janeiro, diz IBGE. Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA 15 atingiu 4,47%, índice inferior aos 4,72% registrados no período anterior. Em janeiro de 2023 o índice registrou 0,55%. Setor de turismo tem efeitos de fim de programa de socorro no pós-pandemia, custos de viagens devem aumentar com perda de isenção de impostos. Sorteio de hoje da Mega Sena 2681 pode pagar prêmio de R$65 milhões. Ciência e tecnologia. Múmias do Tarim desenterram história intrigante na China. Análises modernas de DNA surpreenderam ao revelar que os corpos pertenciam a um grupo étnico indígena da região, geneticamente diverso de populações vizinhas. Meta revela que seu próximo objetivo é a inteligência artificial geral, rumo à criação de uma inteligência sobre-humana. Zuckerberg redefine o papel da inteligência artificial na Meta, desafiando os limites da inovação. Esportes. Pré-olímpico masculino de futebol. Terceira rodada. Bolívia 0, Equador 2. Brasil 2, Colômbia 0. Sabalenka vence Coco Gauff e garante vaga na final do Australian Open. Na reedição da final do US Open de 2023, quando a norte-americana foi campeã, Sabalenka levou a melhor e garantiu a vaga na final pelo segundo ano seguido. A tenista vai enfrentar Kim Wenzhen na decisão. Como em Wimbledon, série invicta de Djokovic no Australian Open chega ao fim após 2.195 dias, coincidência marca fim de longos períodos sem derrotas do sérvio nos dois Grand Slams. Notícias internacionais. Espanha exige visto para escala em aeroportos. Regra é adotada devido ao aumento de pedidos de asilo. Documento já está sendo exigido para passageiros procedentes do Quênia. País estuda estender regra a outras nações africanas. Agricultores franceses bloqueiam estradas em protesto contra baixos preços dos alimentos. Ato provocou longos engarrafamentos nas rodovias que ligam Paris à Bélgica. Rei Charles III passa bem após cirurgia de próstata em Londres. O Palácio de Buckingham informou que o tratamento já estava planejado. Gaza, chanceler britânico diz que há progresso em negociações. Em reuniões em Israel, David Cameron destacou necessidade de pausa nos combates para garantir a libertação dos reféns israelenses, capturados pelo grupo terrorista Hamas. Funcionários da ONU são suspeitos de ajudar o Hamas nos ataques em Israel. Devido à investigação, os Estados Unidos anunciaram que vão pausar verbas de fundos adicionais para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Palestinos. África do Sul e Israel comemoram decisão de tribunal da ONU, mas ninguém saiu ganhando. A Corte Internacional de Justiça ordenou nesta sexta-feira, dia 26, que Israel tome todas as medidas necessárias para evitar atos de genocídio contra os palestinos. Mas, a Corte não ordenou um cessar-fogo imediato, conforme pedido pelo governo da África do Sul. A Arábia Saudita estuda liberar venda de bebida alcoólica pela primeira vez em mais de 70 anos. A atual medida é mais uma tentativa do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman de liberalizar a imagem do país. Homem é condenado à morte por incêndio em estúdio de animação no Japão. Caso aconteceu em 2019, deixou 36 mortos e foi considerado o crime mais mortal do país em décadas.
Estados Unidos. Estado do Alabama executou Kenneth Eugene Smith com gás nitrogênio. Smith, de 58 anos, foi condenado à morte por ter assassinado uma mulher em 1988. Método: com gás nitrogênio, nunca havia sido usado. Júri decide que Trump deve pagar 83 milhões de dólares à escritora. Um júri federal de Manhattan decidiu, nesta sexta-feira, dia 26, que o ex-presidente Donald Trump deve pagar 83,3 milhões de dólares à escritora Jean Carroll pelas declarações públicas que fez em 2019. Difamando Carroll e negando as acusações de abuso sexual, o valor é 8 vezes maior do que a escritora pediu. Estados Unidos suspendem aprovações pendentes de pedidos de exportação de gás natural. Governo Joe Biden alega que o motivo é a crise climática. Moradores de Machu Picchu protestam contra aumento de visitantes permitidos na cidade. O local passará a receber até 5.600 visitantes em datas especiais, segundo o governo peruano. Maduro questiona acordos com oposição e gera dúvidas sobre eleições de 2024. Presidente venezuelano disse na quinta-feira, dia 25, que os acordos de Barbados, negociados com a oposição venezuelana para a promoção de direitos políticos e garantias para a realização de eleições presidenciais em 2024, estão feridos mortalmente e em terapia intensiva. Suprema Corte do Equador bloqueia 9 questões para referendo. O Tribunal Superior do Equador bloqueou 9 perguntas que o presidente Daniel Noboa queria fazer aos equatorianos em um referendo sobre segurança. O tribunal argumentou que elas não cumpriram os requisitos constitucionais. O país está em estado de emergência com toque de recolher desde janeiro. Organização Mundial da Saúde alerta para aumento de casos de sarampo e reforça a vacinação. A doença é especialmente grave em menores de 5 anos, imunodeprimidos e desnutridos. Extremamente contagioso, o sarampo infecta 9 a cada 10 pessoas suscetíveis após exposição ao vírus. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e o WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1880, Thomas Edison, um empresário dos Estados Unidos, recebe a patente de sua lâmpada incandescente. Em 1888, fundação da National Geographic Society nos Estados Unidos, com o propósito de incrementar e difundir os conhecimentos geográficos. Em 1939, primeiro voo do Lockheed P-38 Lightning, um caça bimotor norte-americano. Em 1967, os astronautas Gus Grissom, Edward White e Roger Shaffer morrem em um incêndio durante um teste de sua nave espacial Apollo 1 no Centro Espacial John F. Kennedy, na Flórida. Em 1973, acordos de paz de Paris terminam oficialmente a Guerra do Vietnã. Em 1983, perfurado o eixo piloto do túnel Seikan, o túnel subaquático mais longo do mundo, 53,85 km, entre as ilhas japonesas de Honshu e Hokkaido. Em 1996, a Alemanha celebra pela primeira vez o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Em 2010, a Apple anuncia o iPad. Em 2013, 242 pessoas morrem no incêndio de uma boate, Boate Kiss, na cidade brasileira de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Em 2017, ocorre nos Estados Unidos uma cerimônia de nomeação para o elemento químico tenesso, de número atômico 117. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.